Fica à vontade, né? Tá. Então, agradeço aqui mais uma vez a presidência, a diretoria da loja Raja Yoga por estar aqui mais uma vez com os irmãos para estar participando aqui de um tema muito inspirador, instigador também, que é sobre os milagres do Mestre Jesus. E é curioso porque este tema ele nasce de um momento meu de conforto e distração, né? Eu estava, acho que naquele período, finalzinho da pandemia, eu estava vendo uma daquelas novelas da TV Record, em que ela apresentava ali a novela sobre a vida de Jesus, né? Eu comecei a acompanhar, embora ela já tenha, acho que já havia passado, eu comecei a acompanhar e assistir, e lá pelas tantas, assim, já meio no meio, assim, acho que exatamente no momento que você vê o personagem, né, que faz lá a figura do Mestre Jesus, ele inicia os seus milagres. Ele inicia os seus milagres e eu comecei a pensar sobre aquilo, e aquilo me trouxe assim um estalo na minha mente da existência desses atos de milagres que praticamente eles se resultam em boa parte na cura realizada pelo Mestre Jesus. E eu me perguntei, mas como isso é possível e de onde parte esta cura? Então, este é o objetivo que eu me prontifiquei a pesquisar para que hoje eu pudesse aqui estar compartilhando com os irmãos. Então, sejam todos muito bem-vindos e acolhidos aqui nesta loja. A Samira, às vezes, me convida para fazer palestra pelo Zoom, né? E, embora eu trabalhe com essa tecnologia, não gosto muito, porque a palestra, ela necessita de uma troca entre os irmãos, ela precisa de um espaço físico, ela precisa de um espaço emocional e ela precisa de um corpo mental para que ela tenha vida. Então, isso faz parte de um aspecto oculto. E muitas vezes ali você, fazendo o seu trabalho, o canal Zoom, você não tem todos esses elementos, eles se tornam mais difíceis, não que sejam impossíveis de conseguir. Então, antes de entrar, eu também quero aproveitar e saudar todos aqueles que futuramente irão acompanhar e ver aqui essa nossa palestra, essa pesquisa em torno do tema O Milagre do Mestre Jesus. E aqui eu mostro para os irmãos uma pequena bibliografia básica, né, que vocês podem estar vendo aí, no qual eu utilizei para estar estruturando, né, e dando corpo àquilo que eu me perguntei, e a intuição me mostrou que a cura ela era possível, porque quem a fazia era conhecedor de toda a anatomia física, astral e espiritual do ser humano. Sem isso não era possível. Mas eu também precisava de elementos, né, de consistência intelectual de alguns autores, e lá eu consegui. Eu não vou dizer que esse tema, essa explicação que eu vou passar, ela seja inédita, mas ela é trazida aqui aos irmãos com um viés, assim, uma informação quase, digamos assim, primária, né? Como se ainda não tivesse sido escrito no sentido, no tom que eu darei aqui. Os autores, eles não declaram o que eu vou estar declarando aqui hoje para os irmãos. Eles dão, obviamente, outros símbolos que também faz parte de todo o processo que foi narrado
no livro da Bíblia Sagrada. E aí nós temos aí Jesus, de que desde a sua infância, né, ele já era um garoto assim, com poderes sobrenaturais, né, e ele na sua fase adulta também pôde materializar toda essa sabedoria que foi posta em prática, porque ele conhecia toda a teologia da fisiologia humana para traçar os seus milagres. Agora, os milagres eles se dão dentro da Trindade, porque a manifestação de Deus se dá de uma forma trina. E na terminologia cristã nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vocês vão ver um pequeno mapa, e este mapa ele mostra para nós quem se manifesta primeiro para a execução da construção dos planos, que é exatamente o Espírito Santo. Daqui a pouco vem o segundo aspecto de Deus, que é Filho, e por último vem o terceiro aspecto, que é o Pai, a vontade espiritual. Então, dentro dessa estrutura da divindade é que se processam os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eram elaborados pelo Espírito Santo, num certo período, pelo aspecto do Filho, num certo período, e pelo aspecto Pai, no período final, dentro dessa simbologia. Mas nenhum dos milagres se processam sem a presença ativa e criativa, regeneradora e transformadora do terceiro aspecto, que é o Espírito Santo. Mas nós temos que nos perguntar, milagres o que são? Eles são verdadeiramente possíveis, né? Eu fui procurar aí para a gente ter uma ideia do que é. No Roais nós temos que milagre se traduz, obviamente, como milagre ou miraculo, né? Do latim miraculum, do verbo mirare e da derivação do verbo mir, que quer dizer ver, olhar, né? Fitar, contemplar, maravilhar-se, né? E no sentido, obviamente, prodígio, essa maravilha que é quando ele acontece, as pessoas falam, olha, isso é extraordinário. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento daquilo, então ele se torna extraordinário, algo que é fora do comum. Então é um evento que provoca total admiração. No Wikipédia nós temos uma outra definição, que é um acontecimento de extraordinário, que é à luz dos sentidos e conhecimento até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, e dá-se de forma a sugerir de uma violação das leis naturais, que na verdade não é bem a violação das leis, mas é a compreensão dessas leis. E o seu aspecto científico ele é mais sutil do que se parece. Para a ciência, ela já dá um chutão, não há milagres até o momento corroborados, e a natureza rege-se com base no que se tem ciência, ao menos até hoje, por leis naturais inexoráveis, né? Para a ciência, caso afronte a realidade universal, a crença exacerbada em milagres pode, inclusive, implicar risco de morte, né? Ou mesmo de fatalidades. Porque às vezes as pessoas se põem a fazer certas coisas, falam, eu tenho fé, acredito e vou sair da janela do meu prédio, 14º andar, ou quem deve, vou sair flutuando. Ele vai cair. Que se ele não tem o domínio do controle de certos elementos, ele vai cair. Então, a ciência, ela é racional nesse aspecto. E é difícil explicar, mas onde se processam os devidos milagres? Pode dar mais um clique. Isso. Os milagres, eles estão nestes campos, né? São os veículos que revestem a consciência humana,
obviamente, e nos chakras, né? E as doenças, nós podemos dizer, elas estão exatamente aí. Cada tipo de doença, ela está ligada num certo chakra de energia, ou coligada com certo veículo da manifestação da própria da consciência humana. Se você olha aí toda essa aura, né? Esses campos, quem tem o dom da clarividência e olha para uma pessoa que tem um problema de saúde, ele vai identificar onde possivelmente está. Então nós temos aí uma disposição dos chakras principais, né? E existem doenças associadas com chakras do coronário, do chakra frontal, cardíaco, do próprio baço e por aí afora. Na verdade, nós podemos dizer que os chakras, né, eles, quando existe determinada doença, por exemplo, dado um exemplo que as crianças ou o ser humano com a síndrome de Down, ele tem um mau funcionamento do chakra do coronário, onde boa parte das suas pétalas, da radiação das suas pétalas, elas são opacas ou não vibram. Só que ao mesmo tempo esse chakra tem uma correspondência de glândula, que é a glândula pituitária. E a Dora Kunz, ela dá um testemunho que em certas crianças ela percebia que o campo etérico da glândula pituitária não funcionava com perfeição. E ela está ligada com esse. Então, esse mau funcionamento dava um mau funcionamento da captação da energia central básica para este chakra, dando aí, vamos abrir aspas, uma certa demência, né? Para que não falte aqui com certo preconceito. Mas que na verdade são pessoas que dependem, criam uma certa dependência. Então nós podemos dizer que os chakras, eles são centros de energias localizados ao longo da coluna vertebral, que quando desequilibrados podem causar sim problemas de saúde. Então a Hatha Yoga, por exemplo, a acupuntura, tá? Quando são trabalhados de uma forma eficiente, elas vão trabalhar com os chakras principais e com os subchakras. E estes subchakras ainda estão numa relação de trabalho no corpo não só com as glândulas, como os meridianos. Então, para que haja uma cura efetiva, é muito importante que haja, de fato, obviamente, todo um conhecimento dessa fisiologia física e espiritual, né? Então, se a pessoa que processa a acupuntura, ela não tem a clarividência, então ela consegue uma parte do alívio daquela dor, porque ela está atuando apenas no campo físico. O clarividente pode enxergar uma outra coisa, mas o físico é o resultado, porque o etérico está assim, o emocional está assado, a má formação desse meridiano, esse meridiano está bloqueado, está com algum bloqueio, essa glândula tem um certo problema, para poder, de fato, acontecer a cura. Então, numa visão clarividente, o homem, o ser humano, ele é visto assim, como um campo de energia. Da mesma maneira que se fala que a Terra ela é todo um campo magnético, assim também é o corpo humano. Então, os adeptos, os altos iniciados, quando eles nos olham, né, eles não estão olhando só para aquela forma física assim, ele está olhando lá numa estrutura muito mais complexa que nós desconhecemos. E quando eles nos falam alguma coisa, eles nos falam para a nossa alma, para a nossa chispa divina. Ou ora ela está no coração, ou ela está no centro da cabeça, lá na glândula pituitária, dependendo do temperamento daquele indivíduo. Então o reiki, né, o reiki, por exemplo, ele vai atuar nos chakras, nos subchakras, nesses pontos de meridianos, no intuito de fazer um realinhamento. Funciona? Claro que funciona. Ajuda? Ajuda. Pode curar? Sim, pode curar.
Então nós podemos dizer aí que no período de Jesus ele era um verdadeiro reikiano, né? Vamos dizer assim, o cara era um mestre nesse sentido, que realmente o conhecia. E ele vai desbloquear toda aquela energia negativa através das imposições de mão, né, que o reiki ele atribui, ou das agulhas da acupuntura, ou toque terapêutico, como ensinaram algumas outras pessoas. Então, é muito vasto esse tipo de informação. Agora, é óbvio que há um outro conhecimento também que se deve ao processo de cura, o conhecimento que existem certos seres da natureza que são os anjos da cura. Eles também são invocados, tanto para aqueles que têm consciência como aqueles que não têm. Muitas vezes uma pessoa que faz todo um trabalho terapêutico atrai esse anjo que quer trabalhar com a cura. E ele vai lá, só que ele vê aonde está o problema e pode trazer a cura quase efetiva, obviamente. Agora nós podemos nos perguntar, né? Quando, né, Jesus, em tese, opera seus milagres? Mais ou menos aí, segundo o Evangelho de Lucas, quando Jesus praticamente atinge aí os seus 30 anos. Mas outros colocam que esses eventos eles acontecem a partir dos 27, 29 anos, e o seu ministério todo ele vai se desenvolvendo. Para a gente ter uma certa ideia. Aí nós perguntamos, né, quais foram os milagres de Jesus na Bíblia? Pode dar um toque para aparecer os 3, por favor. Bom, os milagres de Jesus, eles se dividem em 3 momentos. O momento do Espírito Santo, o momento da participação do Filho e o momento da participação do Pai, que é a vontade. O primeiro estão ligados aos fenômenos da natureza. Esse primeiro ciclo de fenômenos, de milagres que é atribuído a Jesus, eles são chamados de milagres relacionados a ações que acontecem com a natureza. Então, é o Espírito Santo, porque ele é o construtor, ele é a mente, ele é o arquiteto, ele constrói as formas. Então, Jesus diz, acalma a tempestade e ela se acalma. Não como eu estou falando aqui, obviamente, mas nós vamos ver. Então, vamos ver quais foram, né, mais ou menos, esses milagres de Jesus que são atribuídos à natureza. A transformação da água em vinho, Jesus acalma a tempestade, a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, a moeda no peixe, ou na boca do peixe, como dizem alguns, a grande pesca, né? Só que eu não vou tratar de tudo isso aqui, até porque levaria mais tempo, eu tenho que me debruçar, pesquisar sobre isso, ir atrás da informação, meditar sobre o assunto, né? Você ficou olhando sobre as águas. Não, mas vai aparecer a prancha aqui. Agora, nós temos então aí um dos primeiros dele, né, que é Jesus acalmando a tempestade, que é tratado em Mateus, né, em Lucas também, e Marcos, outros, né, que mencionam, né, e narra lá essa história que os discípulos saíram com o mestre, aí veio uma grande tempestade, obviamente, e deixou todo mundo lá em polvoroço dos discípulos, e eles vão lá e acordam o mestre, eles despertam o mestre que estava dormindo, né? Mas sintetizando, a gente já disse que um milagre desse tipo, em tese, não teria ocorrido, porque os discípulos são os temperamentos, todos as virtudes do próprio ser humano. Acordar o mestre, acordar Jesus, é acordar o seu Cristo interior. Acalmar essa tempestade, apaziguar as suas emoções, livrar-se daqueles sentimentos de tempestade que não te permite ver a verdade, né? Então, obviamente, milagre, né? Ele representa aí primeiramente a terceira emanação, que é a presença do Espírito Santo no controle dos fenômenos naturais. Obviamente é isso que nós vamos encontrar.
Então vocês estão vendo aí já essa prancha que é o Jesus já teria aí acalmado, tranquilizado a famosa tempestade, que ele pede para que ele possa cessar. Isso também é possível? Sim, Jesus ele tinha o poder, não só conhecia todo esse aspecto dos elementos da natureza, dos espíritos da natureza, ou dos anjos que é ligado a esses fenômenos naturais, com os raios, trovão, tempestades, mas ele também conhecia os elementos que comandavam a água, o que comandavam os ventos, os silfos. Então ele dá uma ordem para esses elementais, esses espíritos da natureza, e eles, obviamente, se afastam. Então nós podemos dizer, por que existe deserto? Porque todos os seres da natureza, as fadas, gnomos, os anjos que ali estavam, se retiraram, porque eles são construtores, eles se retiram da terra que tem água, que chove, floresta, aquilo morre. A ausência dele, o deserto é a ausência da presença desses seres construtores que são responsáveis por esses acontecimentos naturais. Aí tem um outro também aí, pode mostrar, que é Jesus, né, andando sobre as águas, né? Poxa, Jesus pode flutuar, ele anda. Na verdade, isso é um símbolo muito mais profundo, é aquele que tem o total domínio do seu corpo emocional. Ele sai do corpo físico e desloca-se com o seu corpo das emoções. Porque quando nós dormimos é isso que acontece, só que nós não temos consciência. Andar sobre as águas é ter a consciência desperta. É um milagre para aquele que tem essa sabedoria de poder comandar. Isso está em João, né? Se eu não me engano, entre outros. Aí tem uma outra prancha também, porque há um momento que Jesus chama os discípulos e vai aí um deles para andar também sobre as águas, né? E ele afunda e fica desesperado. O que eu vou fazer? E aí Jesus, você não tem fé, cultive a sua fé, né? Para que você, ou seja, é o sentido dele sair no seu corpo emocional e controlá-lo. Há alguns atributos também que simbolizam isso, é quando você sonha que você está assim dirigindo um carro tranquilo, sem o menor problema, você está num outro veículo ali da consciência. Então o seu cérebro traduz de uma outra maneira para você, que não tem elementos. Mas vamos agora aos significados de tudo isso, né? O barco é um símbolo, obviamente, do corpo humano. Os discípulos são qualidades, são tendências humanas, como virtudes, por exemplo, a impulsividade de Pedro, né? Pedro que se jogou só para andar na água como Jesus, né? Que foi chamado. Também a simplicidade de Tiago, de João. Então, são a tendência de desprezar. E Judas, uma tendência mais de desprezar, né? Ou trair os princípios, que lá na frente ele vai trair, né? Essa sua natureza divina. Então, quando estivermos ameaçados pelas tormentas da vida, pelos temporais das paixões, raiva e ódio, despertaremos o divino poder adormecido dentro de nós e clamaremos e vamos clamar por sua ajuda. Por isso que os discípulos, né, chamam Jesus. Então, assim somos nós. Nós clamamos a Deus. Mas, na verdade, quando nós clamamos a Deus, nós desconhecemos que nós clamamos ao nosso espírito, porque eles podem nos governar, eles podem trazer a bonança das tempestades, deixar as águas plácidas, acalmar os pensamentos turbulentos, que fica borboleteando para um lado e para o outro e não se concentra, né? Na verdade. E vamos aí para as bodas de Canaã da Galileia, né? Que quando Jesus tem um grande casamento, uma festa aí, né? Que Jesus é o episódio bíblico exclusivo no Evangelho de João, que é a transformação da água em vinho, né? Que os discípulos, olha, Jesus acabou aqui o vinho, como é que nós fazemos? Jesus pede então para encher as talhas, né? Que estavam secas, né? Talha é o corpo, sem qualquer emoção. E ao mesmo tempo a água ela é vida.
Mas quando essa vida ela se torna vinho, ela se torna unificada com a verdadeira natureza do divino e do espiritual. Então aí é um casamento, né? Obviamente, nós podemos dizer assim, que a água é a personalidade humana e o vinho é o espírito, que transforma. Então, quando se transforma a água, obviamente, em vinho, significa que a nossa natureza humana, mortal, cheia de vícios, essas coisas, ela, purificada, se torna a noiva perfeita para que o espírito possa se unir e casar. Esse é o verdadeiro sentido. Então, as talhas de pedra simbolizavam também, para alguns naquele período, né, a primeira aliança que se tornava a nova aliança, né? Jesus, quando diz coloque água nas talhas, né, obviamente está pedindo para que se permita que este corpo, que essa rocha, talha seca, pedra, se tornem mais sensíveis às coisas do Espírito. Então Deus é o marido e o povo é a esposa. Agora, a água, no sentido mais profundo, é o estímulo do Espírito Santo, o que dá sentido às formas, e o vinho é a graça ou amor divino. E ainda o vinho é Deus Filho, cuja vida é invertida no cálice de forma material. O ego aí seria a chispa divina ou o Espírito, né? E a água também como Deus Espírito Santo, tá? Por isso que se diz que o Espírito que pairou sobre as águas, né? A face do abismo. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Essa água é a matéria virgem raiz, que é o Espírito Santo, que ela é fecundada pelo Espírito de Deus, que diz haja luz e houve luz. Houve a manifestação daquele primeiro campo que constrói as formas, os planos de vida, para que as vidas em si possam se nascer. Começa desde o plano espiritual até chegar no mundo físico, onde as coisas que dependem de um corpo físico venham à existência. Animais, plantas, seres humanos e por aí vai. Então a presença de Cristo, né, indica que a sabedoria, a intuição espiritual, a compaixão semelhantes ao Cristo já estavam bem desenvolvidas. A água dos aspectos desejáveis transmuta-se automaticamente no vinho da sabedoria. E o vinho também simboliza o conhecimento, a compreensão ou o próprio espírito. Então vejam que essa sequência, né, que eu não vou discutir todos os milagres, eles estão dentro do padrão do primeiro aspecto. Porque Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão, e a pomba do Espírito Santo pairou sobre ele. Então ele sai, aí ele tem o dom e o poder de comandar todos os elementos da natureza. E vamos agora para a sequência dos próximos milagres. Milagres relativos às doenças, né, aos demônios, obviamente. E aí existe uma série, né? Os leprosos, paralíticos, endemoniados, mulher com aquele fluxo sanguíneo indescontrolável, né? Que sua menstruação era quase contínua, né? Mais cegos, a mão mirrada de um cidadão que chega até ele pedindo a própria cura, né? Um que era endemoniado e que também era cego e também era mudo, né? E uma série de casos aí que nós vamos estar podendo discutir. Então isso são uma série dos diversos milagres que são relatados no livro, fora os que a gente desconhece. Eu também não vou trazer todos eles. Agora, nós nos perguntamos, nós entramos agora numa ideação divina, que é o segundo aspecto, que é o Cristo curando, junto com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a força do Kundalini. É o Kundalini que cria as formas, permite que as formas sejam das mais variadas possíveis que nós conhecemos. Basta olhar para a natureza, as diferenças que existem. Basta olhar as diferenças dos próprios corpos dos seres humanos.
Agora, o que permite, né, vamos aí, o processo de cura? Jesus era um conhecedor, um verdadeiro terapeuta. Ele conhecia os chakras por onde a irradiação da fonte divina entrava, que a saída dos chakras é pela frente e a entrada é por trás, onde passa a circulação do Kundalini. Então, o chakra da cabeça, da frontal, tem uma correspondência aqui atrás, ele tem o da entrada e o da saída. Então, ele tinha esse conhecimento. Tinha conhecimento também de todos os outros centros e subchakras. E aí, é só para ilustração, porque não se cura sem ter o total domínio disso. Então, somente um adepto auto-iniciado, ele tem todo este conhecimento, tá, dos pontos, dos meridianos, aonde está, porque quando se fala em determinado tipo de doença, fala, pô, mas essa doença está associada ao chakra tal, mas não basta. Esse chakra te leva a uma glândula, que te leva a um meridiano, que pode te levar a um subchakra. Então, tudo isso. Ah, mas de onde partiu essa doença que já está no corpo? Puxa, ela estava no duplo etérico, mas que veio de uma doença que estava no astral. Então, são os famosos karmas maduros. Então, quando o nosso karma ele está pronto, ele sai do mental, do astral e vem para o físico, como é o caso do câncer e outros tipos de doença, que nós vamos ver aqui. Então, Jesus e os bons terapeutas, eles têm um profundo conhecimento disso aqui. Então, ele sabe aonde quem tem o reiki, que tem a acupuntura, vão. Mas aquele que, de fato, faz o processo de cura real e tem um êxito, é aquele que tem a segunda pessoa da Trindade ativa dentro de si, que é o Filho, que é a vida. Então, ele trabalha na forma para que a vida tenha aí a sua verdadeira correspondência de manifestação sem nenhuma doença. Então, os milagres relativos às doenças e demônios. Aí está o Jesus, ela é meramente ilustrativa, né? Que Jesus estaria aí curando um cego, né? Pode passar. E isso representa a segunda emanação, que é a do aspecto filho. Então, curar um cego, curar um leproso, eu tenho que saber, se o indivíduo ele é cego, a sua cegueira partia deste chakra frontal, mas que tem uma correspondência com a pituitária e com a hipófise, com essas duas glândulas também. Então, senão também não, quem vai ou não vai, já vou curar o cego como um passo, não, ele está olhando aonde está o problema. Ele está identificando os meridianos dessa região da cabeça, que estão relacionados. Ele sabe por que o indivíduo está assim. E normalmente a falta de visão também está associado a um problema mental, ou seja, a falta de visão, digamos assim, o indivíduo que, em tese, vamos colocar assim, que isso não é uma regra geral, isso é uma posição que eu estou aqui colocando, são pessoas que em vidas limitaram os outros, elas queriam controlar as vidas das outras pessoas. Então você vem com limitações. Ou pode ser cego, ou então vai nascer como um paralítico, porque a perna é uma correspondência, assim como os braços, do mental concreto. Você tem uma ideia. Então, Jesus sabia o que estava fazendo, por isso que as curas eram efetivadas. Então, dizemos, os milagres, eles poderiam existir? Não dá para acreditar em milagre, dá para acreditar que a cura é possível para uma pessoa que, quando olha para você, sabe que de fato ela está fazendo. Né? Os leprosos, né, também, principalmente naquele período, que não tinha nenhum tipo, a lepra, hoje também nós temos as esclerodermia, né? Cânceres de pele. Normalmente os chakras mais ou menos relacionados com isso são os chakras que estão nessa região abdominal. É o mau funcionamento desse chakra, desses meridianos, que levam a esse tipo de doença. E ela também está ligada ao etérico, tá? Ligado com essas. Então, quando se curava, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele ia no corpo etérico, atuava ali na região, poderia ver que tipo de chakra principal ou subchakra estariam
com algum problema, como aquele mapa que os irmãos poderiam. Então, tem que ser um conhecedor, senão essa cura não se efetiva. E mesmo assim, Jesus curava algumas pessoas e depois essas pessoas às vezes voltavam a ser cegas ou doentes. Por quê? Porque, obviamente, essas pessoas ainda não tinham o mérito integral desta cura, porque o karma ainda estava ativo, que é a lei de ação e reação. Ou a sua natureza divina fala, não, eu não quero que cure este meu corpo, porque eu ainda quero resgatar mais este karma. É óbvio que o adepto está olhando e conversando com o meu superior, ele sabe disso, mas há ali uma demonstração de poder que é natural e ele pode acontecer. De fato, eles acontecem. Aí existe uma outra prancha. Esse aí é um caso muito interessante, de um dos casos de cura, que ele não tinha mais o movimento dos corpos, não queria mais andar, ele se entregou na vida. Também podemos dizer que era um símbolo, ou seja, a natureza física estava desistindo da própria existência, desistindo da sua natureza divina. E Jesus vem lá e relembra que aquele corpo tem vida, que aquele corpo tem uma alma e um espírito, e traz este ser à tona, Aí tem, Jesus curou um possuído por demônios e que era cego e mudo, recuperando tanto a voz quanto a visão. Os chakras frontal, laríngeo e as suas glândulas e o ouvido, eles estão todos interligados. Então, quando se processa esse processo de cura, vai lá mexer com essas glândulas endócrinas, obviamente, para poder atuar. E o princípio endemoniado é que a mente ou o astral estavam perturbados, desalinhados, ou mesmo perturbados, seja por espíritos ruins da natureza ou por almas que se perderam, estão aí perdidas, que infelizmente foram muito más, e quando a mente da pessoa é fraca e ela tem em si um astral já debilitado, ou ela rompeu a sua própria tela etérica, que quem já estudou teosia também lembra, são facilmente influenciadas. E Jesus vem e restabelece. Curar um paralítico é restabelecer os chakras básico e inferiores dos pés, dos joelhos, das coxas, atuar naquela região. É reequilibrar o mental concreto dessa pessoa que estava ali totalmente desestruturado e desalinhado, porque as pernas representam a extensão da nossa mente, para a gente ter uma ideia. Aí uma seção de quadros, que nos mostra, para apenas nos dar uma ideia da quantidade de cura que Jesus estabeleceu nesse local, nesta fonte, que ficou até famosa, que chega ao paralítico, um dos famosos, um grande episódio, levanta-te e anda. Agora, ele não só fala isso, dá essa ordem, por trás disso tudo ele curou o indivíduo. Aí nós nos perguntamos, poxa, mas só Jesus curou? A cura efetiva foi feita somente por Jesus? Muitas personalidades humanas também efetuaram curas. Nós temos, inclusive, dentro da Sociedade Teosófica, nós temos também Apolônio de Tiana, que foi uma reencarnação de Jesus logo depois, também fez os mesmos trabalhos que Jesus e curava. E nós temos um grande testemunho aqui, o Coronel Walcott, fundador da Sociedade Teosófica, no seu livro, que são vários volumes, que chama Folhas de um Velho Diário, até tomei nota, no volume 2, capítulo 2, página 343, é um capítulo inteiro sobre curas que um dos fundadores da Sociedade Teosófica realizou. No começo, o senhor Coronel Walcott, Henry Steele Walcott, ele curava algumas pessoas muito doentes que durava de 2 a 4 dias para curar. Com o tempo ele foi se aperfeiçoando e ele curava as pessoas em minutos, como curou um paralítico em poucos minutos. É impressionante. Então você fala, então é fato.
Nós temos isso dentro do movimento teosófico. Existem outros na Igreja Católica, em outras civilizações também esse procedimento. Por quê? Porque as pessoas conhecem todo esse aspecto. E quem o faz? Aí, a atuação do Espírito Santo, ela sempre vai dar, porque a Kundalini é a responsável, porque ela é a construtora. Mas o comando neste processo de cura é do segundo aspecto do Pai, porque é a vida. Ele restabelece a vida às células que estavam doentes, restabelece a vida aos nervos, aos músculos que estavam atrofiados. Com a construção, com a Kundalini que restabelece a reconstrução daqueles átomos, células, neurônios e tudo mais. Então isso nós temos assim passagens muito interessantes, né, em relação a isso. Mas agora vamos ter um pouco do significado, né? Então as doenças, as chagas, né, no sentido iniciatório, no sentido iniciatório, enfermidade, sofrimento, limitações e ferimentos referem-se todas à má saúde mística e inseparável da transformação de um homem num super-homem e de um iniciado num adepto. Então todas as enfermidades referem-se em parte à forte ruptura e dissolução da ilusão de autosseparação e da transcendência das limitações da matéria e dos veículos materiais. Existe, inclusive, dito que as doenças iniciáticas, alguns discípulos tinham febres altíssimas, doenças também de pele, por conta de passar por um processo iniciático, porque às vezes não aguentava a manifestação daquela força divina que circulava pelo Ida, Pingala, pelos meridianos, pelos chakras principais, chakras secundários, não aguentava, o corpo físico não estava totalmente preparado. Então a pessoa tem aquele tipo de doença. Então essas doenças também tem um outro lado, não só da cura, mas como um símbolo iniciatório, né? Como é o nome dele? Javalkun não. Eu estou com a imagem dele na minha mente aqui, o nome dele... Subbarro, ele era aí também um auto-iniciado, que trabalhou muito com a senhora Blavatsky. Ele declara no próprio diário dele, ele teve uma doença de pele, tipo que lembrava o fogo selvagem, que queimava ele dia e noite. Mas ele não se permitia a cura. Por quê? Porque ele sabia que se ele resolvesse curar na próxima vida, ele continuaria ainda o esgotamento daquele karma que ele precisava. E muitas vezes esse tipo de doença, sim, são pessoas que utilizaram mal a força ou alta magia ligado para o lado da esquerda. Então nós temos que tomar cuidado com o pensamento, com as palavras, com a língua, com os gestos. A prática da crueldade não há coisa pior, ela degenera em próxima vida em doenças nas pessoas. Então, nós conhecendo isso, nós temos que tomar esse devido cuidado, né? Então, a cura, ela consiste, então, digamos assim, num princípio crístico, né? Nós vamos dizer que é a vida que forma o segundo aspecto, que é a alma espiritual. Embora trine manifestação, quem vai atuar é este campo da divindade, este campo que ele é o doador. E quem atuava diretamente com Jesus naquele período era o próprio Cristo, né? Ele era o curador, né? O curador de almas, o curador dos anjos e dos homens, o instrutor dos anjos e dos homens. Então, era a divindade eucarística e teúrgica desse Bodhisattva, nós vamos chamá-lo assim, do instrutor do mundo, dentro de Jesus. Então, nós vamos dizer, ele não ia conseguir curar? Além de todo o poder de Jesus, havia dentro dele, em alguns aspectos, este ser se manifestando e ele curando. Krishnamurti também, o outro teosofista, também fez atos de cura. Curaram também as pessoas. Então,
vamos passar aqui para um outro momento, que é os milagres de Jesus ligado à morte ou ressurreição. Na morte e na ressurreição nós temos algumas coisas, né? A filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, a própria ressurreição do próprio Mestre Jesus, suas aspirações após a ressurreição, sua ascensão ao céu. Quem entra em ação agora aí nesse aspecto dos milagres? É o aspecto da vontade, é o Pai, Deus Pai. Porque sem a presença da vontade, que é átma, não há ressurreição do Espírito dentro de nós. Porque o corpo físico é o túmulo. Não é verdade? E a nossa alma está dentro do túmulo. Quem tira ela do túmulo, quem dá essa ressurreição, quem nos acorda dessa morte física, a pedra que era bruta, que foi lapidada, se tornou a pedra cúbica, que se abriu em formato de rosa e nasce aquela rosa, que é o grau dos Rosa-Cruzes. É átma. Sem átma não há ressurreição. Preciso parar um pouquinho, porque de vez em quando passo alguma coisa aqui e não dá. Tomar água para que a emoção também se dilua um pouco, né? Nada melhor do que a água, que é a própria emoção, para diluir a emoção, né? Então não é muito fácil, não. Eu até comentei assim que enquanto eu preparava esse tema, pesquisava, gerava tanta força dentro do meu quarto que às vezes eu não conseguia ficar lá dentro, eu tenho que sair um pouco. Então ele gera uma aura assim, porque isso é um assunto de nós, isso fala da nossa vida, é a nossa verdade, é a nossa sabedoria, porque esses milagres estão dentro de nós. A nossa chispa divina, ela é trina. Então, este lado divino, ele está assim vibrando, né? Gritando, é aquela voz do silêncio que está no livro da própria glória. Ela quer assim vir para fora, mas para isso eu preciso acalmar a minha mente, apaziguar as emoções, tornar o nosso corpo puro, né, para que aquela rosa interior ela venha e floresça dentro de nós. Então aí é Jesus curando, né, a filha de Jairo, né? Jairo era um daqueles sacerdotes, né, dos templos do Hebreus, né, que no momento não acreditavam muito nesse lado que Jesus curava, era um homem sábio, mas quando a sua filha ficou doente, ele foi lá, recorreu a isso para poder, ele se entregou, né? Falando, não, eu vou. E aí ele passou a acreditar. Vocês desculpem, mas eu estou sentindo um capacete na minha cabeça, isso está me atrapalhando um pouquinho. Quando vem esse capacete, acho que a minha alma acha que eu estou celebrando uma missa. Então ela entra assim achando que ela está aqui para trabalhar, mas ela também está trabalhando. Ela entra sem pedir licença, está ali, porque ela que governa às vezes, né? Parar e respirar um pouco. Aí então, obviamente, aí pode passar mais um pouco. Aí tem uma outra, né, que é o filho da viúva de Naim, né? Aqui também foi um outro aspecto muito bonito, e diz que Jesus ele se compadeceu, né, de ver que aquela senhora, né, que estava prostrada, chorando, aquela procissão, só tinha aquele filho para cuidar dela. É aquilo que ela tinha, né? Então Jesus se compadece e vai lá e traz o filho de Jairo à vida, né? E coloca ele para a sua salvação. Aí também um outro, filha da viúva de Naim, um outro quadro também, né?
que passamos, e aí nós entramos na ressurreição de Lázaro, né? Que também havia morrido e que por sua vez era amigo, né? Parente de Jesus. Agora me deu um branco aqui. Ele era muito próximo de Jesus, né? Eles eram amigos assim, muito quase familiar. Então, sabendo disso, Jesus foi lá e a mulher de Lázaro que era conhecida dele, isso, a mulher de Isaac era conhecida. E Jesus vai lá, depois ele sepultado, e chama o Lázaro, e Lázaro volta à sua vida, né? Jesus traz este corpo, em tese, morto, à vida. Agora, mesmo Lázaro, depois de um certo tempo, acabou morrendo. Não teve jeito não, né? Acabou morrendo e... então, ele acaba, infelizmente, indo à morte. Então, essa morte, ela simboliza a total inconsciência, nós podemos dizer assim, né? Espiritual. Né? O período da morte, ele se refere, vamos dizer, ao tempo durante o corpo, o qual o candidato, né, está inconsciente. Então, é o período nosso de vida, porque essa não é a realidade. Né? Para os grandes seres iluminados, nós estamos dormindo. Desperto é aquele, né, que tem o total conhecimento da sua existência, do que ele está fazendo aqui, qual é o plano de Deus, ele tem isso dentro dele. Então, ao mesmo tempo, algo assim muito iniciático isso aqui, né? Então, quando é conferido ao indivíduo a iniciação, o despertar da sua consciência superior, ele se desperta. Eu me lembro uma ocasião, tive uma experiência muito interessante, isso deve ter já uns 12 anos ou mais, acho que um pouquinho mais, e havia passado por um problema muito complicado dentro do movimento teosófico, e aí uma noite eu dormi, estava lá dormindo, de repente eu vejo um clarão assim que está se aproximando da janela do meu quarto e eu me levanto. Na verdade o corpo se projetou, né? E entra assim uns seres que eu não conhecia, muito grandes tal, né? A sensação que eu tinha é que eles chegavam numa nave que parecia um helicóptero, mas não era um helicóptero, só que era imenso. Eu falei, como é que isso cabe dentro da minha casa? Eu ficava assim, embasbacado, né? Aí eles falaram assim, olha, a gente veio trazer um negócio aqui para você, para resumir, puseram no meu braço esquerdo, isso aqui é para mostrar a sua natureza desperta. Você está ligado conosco. Então, esqueça tudo e vamos dar uma volta. Aí eu comecei a andar, lembrei igual daquela cena do filme lá que quando o Buda resolveu sair do palácio, né? E ele via que todo mundo dormia e só os animais estavam acordados. Passei pela mesma experiência. Eu via toda aquela minha vizinhança, aquelas pessoas assim na rua, tudo caída, né? Falei, nossa, as pessoas estão todas caídas aqui na rua, né? E eu não tinha me tocado. Vendo aquilo assim, achei aquilo curioso. Eu falei, meu Deus. Perguntando o que será que isso significa, né? Quando eu perguntei o que isso significa, aqueles seres, sei lá, desapareceram, né? E eu acordei no meu quarto. Falei, puxa, eu estava sonhando. Mas foi um sonho significativo, simbólico. Então, nós temos que fazer esse esforço, essa ressurreição, né, para que de fato ela aconteça, como do próprio Mestre Jesus. Foi lá crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. O que ressuscitou é a sua natureza espiritual. Estar morto e sepultado é estar na sua crisálida de carne, é dentro da matéria. Como eu citei, aquele cubo, né? Onde está a rosa oculta. E o cubo, quando se desdobra, ele forma uma cruz, que é o ser humano. E a rosa é a alma que desabrocha dentro de nós.
Então, praticamente para fechar, nós podemos dizer que ao contemplar esse ciclo tudo, né, do tempo, a verdadeira morte mística, a ressurreição, a ascensão, em contraste com aquele mito histórico da morte de Jesus, obviamente, pode levar o seu espírito a uma verdadeira natureza divina de realeza espiritual, né? Te mostra de fato quem você é. E como eu disse no início, não há ressurreição, este milagre, sem que Átma desperte dentro de nós. Átma, essa vontade espiritual, é a salvação, porque é eles que nos dão isso. E quem permite a presença e atrai este Átma dentro de nós, tá? Somos nós quando modificamos e passamos a vibrar com esta sintonia divina e espiritual. E o que a gente chama de o iniciador único, é ele que pode fazer com que Átma brilhe sobre a nossa cabeça como uma estrela, que é o símbolo do iniciado. Ela fica aqui, vibrante. Isso é Átma, que também representa a chispa divina ou mônada, porque Átma é uma projeção, uma emanação da nossa verdadeira centelha divina, que é a mônada ou chispa divina. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos, e para que essa teurgia aconteça dentro de nós, porque nós somos o cálice, e essa hóstia é o nosso espírito. O cálice é a nossa matéria, o vinho dentro dele, o sangue é toda experiência e sabedoria. E a hóstia somos nós, a divindade, a consciência divina e superior. E quando isso acontece, nós podemos dizer que nós somos seres capazes de curar, de fazer, abre aspas, milagres, fecha aspas. É isso aí.